Bom, então iniciamos a gravação. Hoje nós vamos falar de conjunto dos números irracionais. Vou botar aqui a transparência. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa primeira unidade. Hoje é a nossa última aula da primeira unidade. E aí, próxima semana já começamos com funções, segunda Professor, unidade. Oi. onde é que a gente já disponibilizou todas as notas? Eu não estou conseguindo ver a minha nota, não. A gente olha onde? Só tem assim, não sei onde olhar. Estou tentando ver aqui no. Vai lá em atividades, ver trabalhos, seus trabalhos. Ok, olha. Então vamos lá. A transparência já apareceu para vocês? Sim. Então, os números irracionais. Então, fechando o conjunto dos conjuntos numéricos, nós fechamos com os números irracionais, né? Então, os números irracionais, o conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que não podem ser representados como uma fração. Ou seja, nós começamos com o conjunto dos naturais, depois inteiros, depois racionais, que são as frações, né? Então, tudo que não é fração é irracionais. Então, o estudo dos números irracionais foi feito inicialmente pelos pitagóricos. Acontece que, ao desenvolver o teorema de Pitágoras, para encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo e catetos medido 1, foi encontrada a raiz de 2, que é um número que não pode ser exibido na forma de fração. Então, quando os pitagóricos determinaram a hipotenusa de um triângulo de catetos medido 1, descobriu que essa hipotenusa valia a raiz de 2. E essa raiz de 2 era um número que não tinha como ser expressado na forma de fração, ou seja, não fazia parte dos conjuntos numéricos conhecidos até o momento. E aí, a inquietação que esse número trouxe para os matemáticos da época tornou necessária a criação de um novo conjunto numérico. O conjunto dos números racionais não eram suficientes para representar todos os números. Logo, criou-se o conjunto dos números irracionais. Também surgiu daí o conjunto dos números reais, que nada mais é do que a união entre os números irracionais e racionais. Então, nós tínhamos até então o conjunto dos números naturais, englobando o conjunto dos números naturais, tinham os números inteiros, que a representação é Z. Englobando os naturais e inteiros, tínhamos o conjunto dos racionais, que a representação é Q. E aí depois surgiu o conjunto dos irracionais. Os irracionais é reais menos Q. Então, o conjunto dos irracionais é o reais menos Q. E tudo isso aqui é o conjunto dos reais. Então, os reais é a união dos racionais com os irracionais, né? Formalmente, nós não temos, assim, até então, uma notação para os números irracionais. Normalmente, a gente representa os números irracionais por reais menos racionais. Então, essa é a representação dos números irracionais, reais menos racionais. O que são números? O que são os números irracionais? Um número irracional é aquele que satisfaz a definição, ou seja, um número que não pode ser representado na forma de fração. Então, se ele não pode ser representado na forma de fração, ele é irracional. Quem são esses números? Normalmente são as raízes não exatas. Então, raízes não exatas são números irracionais, ou seja, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5.
Raízes não exatas são números irracionais, né? Então, quando o número natural não possui raiz exata, ele é considerado um número irracional. Acontece que se formos procurar a resposta para a radiciação, encontraremos uma dízima não periódica. Então, a raiz não exata são números irracionais. Então, nós temos vários exemplos. Nós temos raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e por aí vai. Então, todo número natural que não possui raiz exata é um número irracional. Se a gente for calcular, vai ser um número periódico, infinito. Dízimas não periódicas. Na realidade, não é um número periódico, não. Uma dízima não periódica, né? Seria uma dízima não periódica infinita. Então, dizemos dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas também é um tipo de números irracionais, né? Então, existem várias dízimas não periódicas. As mais comuns são para o cálculo de raízes não exatas de números, mas nós temos outras, né? Então, além das raízes de números, raízes não exatas de números, nós também temos dízimas periódicas que não são a partir de raízes. Por exemplo, o número π. O número π é uma dízima não periódica, né? É 1,1416 e por aí vai. Temos a constante de Euler, o E, que é 2,71 e por aí vai. E vários outras dízimas, né? E a própria raiz de 2, né? Que é 1, alguma coisa, eu não sei de cabeça. Então, são as dízimas não periódicas, também são tipos de números irracionais. Então, a união dos conjuntos, ou seja, a união dos números racionais com os números irracionais, forma um conjunto conhecido como números reais. Então, se o número real for escolhido ao acaso, ele pode ser racional ou irracional, né? Então, se eu pego um número real por acaso, esse número pode ser ou racional ou irracional. Vale lembrar que se trata de conceitos diferentes, já que o número racional é aquele que pode ser representado como uma fração, e o irracional é um número que não pode ser representado como uma fração. Ou seja, é impossível que um número seja irracional e racional ao mesmo tempo. São dois conceitos totalmente opostos. Então, não tem como o número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Os números racionais são as frações, os números inteiros, os números decimais e também as dízimas periódicas. Então, eu posso considerar como números racionais qualquer fração, né? 2 quintos, 1/3. Números inteiros qualquer, 7, eu posso considerar como número racional, porque o 7 pode ser escrito como 7/1, por exemplo. Números decimais, né? 2,5. 2,5 é um número racional. Por quê? 2,5 é a mesma coisa que ser 25/10. Né? Até dízimas periódicas, né? Ou seja, por exemplo, 1,333 também é um número racional, porque esse número eu posso escrever na forma de fração. 1,33, deixa eu ver, acho que é 4/3. Será que é 4/3? Deixa eu ver se é 4/3 mesmo. 3 sobra 1. É isso mesmo. 3 vezes 3, 9, sobra 1, dá 3 e por aí vai. Então, 4/3. Então, todos esses números aqui são números racionais. Ou seja, todos eles eu posso escrever na forma de fração.
Eu vou ter que apagar aqui, que eu acho que tem coisas aqui que vai aparecer aqui. Exemplos. Então, exemplos de números racionais. Então, a dízima 5,1 é uma dízima periódica, já que sua parte decimal possui um período, o que faz ele um número racional, pois é possível encontrar-se uma fração que representa essa dízima, conhecida como fração geratriz. Então, a partir desse exemplo, vamos ver como determinar uma fração de uma dízima periódica. Alguém lembra como é que faz isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho esse número aqui, eu quero escrever ele na forma de fração. Então, vou chamar ele de x. X. Então, x é igual a 5,1111 e por aí vai. Então, x é igual a isso. Como eu sei que o número só tem um número que está se repetindo, é o número 1 apenas, então eu vou fazer com que essa vírgula ande uma casa para cá. Ou seja, eu vou multiplicar por 10. Toda essa equação eu multiplico por 10. Então, como só tem um número se repetindo, depois da vírgula, então eu vou multiplicar essa equação por 10. Então, multiplicando a equação por 10, nós vamos ter 10x igual, quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. Então, vai ficar 51,111 e por aí vai, é infinito. Então, agora eu posso fazer o quê? Esse resultado aqui, subtrair com o anterior. Vou subtrair o resultado conquistado com a equação anterior. Então, subtraindo o resultado pela equação anterior, nós vamos ter 10x menos x dá 9x. 51,11 menos 5,11, essa parte aqui, periódica, toda vai embora, né? Porque é o mesmo período. Então, tudo isso aqui é zero. Vai ficar 51 menos 5 dá 40 e quanto? 46, né? Então, 51 menos 5 dá 46. E aí, 9 está multiplicando, passa para o outro lado da equação, dividindo. Então, x é igual a 46 dividido por 9. Acabou-se. São primos entre si, 46 e 9, não dá para simplificar. Então, esse número aqui é igual a 46 sobre 9. Ou seja, logo, 5,1111, etc., é igual à fração 46 sobre 9. Quer tirar dúvida? Faz a divisão. 46 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9 dá 45. Sobra 1. 1 não pode dividir por 9. Bota 0 e bota uma vírgula. 10 dividido por 9 dá 1. Sobra 1, 0, 1, 9. Sobra 1, 0, 1 e assim por diante. Ou seja, 5,111 é igual a 46 sobre 9. Isso é importante, viu? Vai cair na atividade de vocês de mais tarde, viu? Fazer essa transformação de número de dízima periódica para fração. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, quando você está explicando, parece que é tudo tão fácil. Mas é fácil mesmo.
É brincadeira de criança. Se não fosse fácil, eu não dava aula disso, não. Eu só gosto das coisas que são fáceis. Você tá doido. Daqui uns anos, quando vocês estiverem dando aula, vocês também vão estar falando a mesma coisa. Isso aqui é muito fácil para os seus alunos. Amém, tomara. E realmente vai ser muito fácil. Vai ser tão fácil que vocês vão ficar assim, perplexos, quando um aluno, você olhar para a cara do aluno e o aluno não estiver entendendo o que vocês estão falando. O objetivo é esse. Vamos lá, prosseguindo. Outros números racionais são os próprios números decimais exatos, como 1,75, esses são mais fáceis, né? Quando eu tenho um decimal exato, para transformar em fração, então, exemplo, 1,75. Então, isso aqui para transformar em fração, isso aqui está dizendo, é 1,75 avos. Então, fica 1,75, a gente só faz tirar a vírgula. Como tem dois números depois da vírgula, significa que são dois zeros embaixo, com um na frente. Então, 1,75 é 175 dividido por 100. Então, esse tipo de transformação é bem simples, olha. Importante isso, tem gente que erra isso na atividade. Eu coloco, transforma em fração, aí quer fazer como esse, aí erra. Porque é bem prático. Ou seja, eu tenho 3,22. 3,22 nada mais é do que 322 sobre 100. Que é o número de zero é o número de números que tem depois da vírgula. Se eu tenho 1,8, isso é igual a 18 sobre 10. Se eu tenho 0,354, significa que é 354 dividido por 1000. Né? 3 números depois da vírgula, 3 zeros. E assim por diante, é 23,1. 23,1 é 231 sobre 10. Então, é bem simples esse tipo de transformação. Esse aqui dá mais trabalho. Esse é mais simples. Né? Então, outros números. Diga, pode falar? O professor teria que simplificar? Dá para Não. simplificar por 5 ali, 175. Ah, sim, pode simplificar. Onde pode simplificar, pode. Beleza. Só não pode voltar ao que era antes, né? Querer simplificar e voltar ao que era antes. Aí é... Então, 1,75 é isso, você pode simplificar. Por 5 aqui dá quanto? Deixa eu ver. Dá 3,35 sobre 25. Dá para simplificar mais ainda, né? Sobre 25 não, sobre 20, né? Sobre 20, simplifiquei por 5. 5 vezes 5, 25. 15 com 2, 17. E isso aqui dá 20. Dá para simplificar ainda de novo por 5. Dá 7 sobre 4. Então, a resposta simplificada seria 7 sobre 4. Então, 1,75 é igual a isso, que de forma simplificada é 7 sobre 4. Então, aqui também dá para simplificar, são pares, né? Aqui também dá para simplificar, só esse que não dá para simplificar. 231 sobre 10 não simplifica. Esse simplifica, são pares. Ok, boa pergunta, né? Então, sempre que eu tiver uma duvidazinha, é bom falar, né? Que às vezes eu me passo em alguma explicação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estou seguindo, né? Deixa eu apagar aqui. Ficou rabisco aqui em cima do texto. Professor, mas eu Oi. tenho que simplificar ou eu posso deixar o resultado, o primeiro resultado que eu encontro? Depende se eu pedir. Se eu pedir para simplificar, é obrigado. Se eu não pedir, não é obrigado, não. Se eu disser, representa na forma de fração, basta o primeiro passo. Se eu disser, representa na forma de fração e nos casos que puder simplificar, simplifique, aí você vai ter que simplificar. Ok? Ou representa na forma de fração mais simples possível. Aí tem que simplificar.
mais simplificada possível. Tem que simplificar. Diga. Quem ia falar? Não tem mais dúvida, não? Prosseguindo. Então, se eu não pedir para simplificar, se eu botar só represente na forma de fração, então a melhor coisa é fazer o mais simples, né? Então, 1,75 é 175 sobre 100, acabou-se. Né? Eu pedi para representar na forma de fração, está feito. Agora, se eu pedir represente na forma de fração da forma mais simplificada possível, ou então da forma simplificada, aí tem que simplificar. Ok? Aí chegar até uma fração irredutível. Então, aí vem por último exemplo. Note que a dízima, essa dízima aqui, 2, 1, 1, 4, 5, 9, 7, 2, 5, é uma dízima não periódica, ou seja, eu não sei que número vem depois aqui. Aí. Pode vir qualquer número, já que não tem nenhum padrão aqui. Então, é uma dízima não periódica, que não há um período na sua parte decimal, o que faz com que ela seja considerada um número irracional. Então, aqui nós temos um número irracional, porque eu não tenho como escrever isso na forma de fração. Esse número eu não tenho como escrever na forma de fração. Não tem como. Quando é uma dízima não periódica, não tem como escrever na forma de fração. Já que é possível representá-lo como uma fração. Operação entre números irracionais. Então, como é que a gente faz as operações de números irracionais? Realizar as 4 operações básicas entre números irracionais nem sempre vai gerar um número irracional como resposta. Pode ser que a resposta dessas operações seja número natural, ou número inteiro, ou até mesmo número racional. Então, quando eu faço uma conta que tem 2 números irracionais, não significa que o resultado vai ser irracional. Pode ser racional, inteiro, natural, pode ser qualquer coisa. Ok? Então, não há muito segredo nas operações com esses números. Geralmente, devido à limitação nas contas, quando o número irracional é um número decimal, realizar as operações só é possível quando utilizamos uma aproximação para esse número. Nosso interesse maior está enquanto esse número é uma raiz quadrada não exata. Né? Então, o interesse maior é quando ele está na forma de raiz. Porque se a gente tiver na forma de uma dízima não periódica, não tem como a gente fazer uma conta, porque essa conta vai ser uma conta não correta, porque vai ser uma conta aproximada. Né? Vai ser um número aproximado. Então, soma e subtração. Por exemplo, quando eu quero somar raiz de 2 mais raiz de 3. Então, essa operação fica somente indicada. Não tem o que fazer. Raiz de 2 mais raiz de 3. É isso mesmo. Raiz de 2 mais raiz de 3. Não é possível realizar a soma a menos que eu utilize a aproximação para esses valores, o que não é do nosso interesse ao estudarmos números racionais. A única forma que temos de simplificar é se os valores do radical forem o mesmo. Né? Então, ou seja, se eu tivesse, o que eu quero dizer aqui, eu apenas conseguiria fazer essa conta aqui para aqui, não tem que ser feito. Agora, se fosse, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 2, aí sim, raiz de 2 mais raiz de 2, eu digo que é 2 raízes de 2. 2 raízes de 2. Agora, se eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3, acabou, fica aí mesmo. A mesma coisa na subtração. Raiz de 3 menos raiz de 2. Para aí. Né? A ideia da subtração é a mesma, não é possível realizá-la, a menos que eu utilize uma aproximação. Se eu fizer uma aproximação, eu posso resolver. Sem aproximação, eu não resolvo. Deixa eu ver aqui os números. Quanto é que seria uma aproximação desses números? Deixa eu ver se eu tenho a calculadora aqui aberta para andar rápido. Dois raiz. Opa. Raiz de 2. Então, por exemplo, raiz de 2 seria o número 1,4
4, 2, 1, 3, 5 e por aí vai. E raiz de 3 seria o número. Raiz de 3 seria 1,7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7, 6 e por aí vai. Ou seja, são números infinitos aqui. Então, não tem como eu somar isso aqui. Ah, mas eu posso somar se eu fizer uma aproximação. Fazendo uma aproximação, aí eu posso dizer que raiz de 2 mais raiz de 3 é aproximadamente, eu não posso nem botar igual, é aproximadamente, vou pegar com 4 casas decimais, com 4 casas decimais, ou com 3 casas decimais. Com 3 casas decimais, eu tenho 4 mais 2, 6. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Vai a 1. 1 mais 1, 2, com 1, 3. Então, é aproximadamente isso. Mas, não é exata essa conta, porque o número aqui, eu não sei que número eu tenho aqui, depois desse 6, né? Então, se eu fosse fazer com mais uma casa decimal, por exemplo, aqui, eu poderia usar a aproximação que esse chegou em 5, então aqui tem que vir 1, né? Já que chegou em 5, então aumenta 1 na seguinte. Então aqui seria 3, né? A soma. Poderia ter gente que poderia fazer 2 aqui, botar 2 depois do 6. Então, é uma coisa não muito exata. Então, não se faz essa operação. Deixa apenas indicado. Aqui, raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raízes de 2. Aqui é a mesma coisa. Raiz de 3 menos raiz de 2. Para por aí. Aí eu posso fazer uma aproximação? Posso. Então, fazendo a aproximação aqui, esse. Vou pegar só 3 casas decimais. Então, 12 menos 4 dá 8. Aí vai ficar 2 menos 1, 1. 7 menos 4, 3. E 1 menos 1, 0. Então, aproximadamente, daria isso aí. Aproximadamente, 0,318 e por aí vai. Então, soma e subtração dificilmente se faz, a gente apenas indica, principalmente quando estiver na forma de raiz. Se estiver na forma de decimal, só tem jeito de fazer se a gente aproximar. E aí a gente tem que dizer quantas casas decimais se utilizou, né? E aí a gente fez uma aproximação com tantas casas decimais. Multiplicação e divisão. Na multiplicação, podemos realizar o produto conservando a raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6, eu boto tudo dentro de uma raiz só, 2 vezes 3, 6, né? Então, conta simples. 2 vezes 3, conserva a raiz e faz a multiplicação que dá raiz de 6. Então, multiplicação simples. Então, normalmente, a gente faz as operações na forma de raiz, né? Porque na forma de número decimal, não tem muito, porque seria uma aproximação, né? Não tem final número, né? Então, seria uma aproximação. Mas na forma de raiz, dá para fazer. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6. Né? Então, se eu quisesse uma multiplicação de π vezes raiz de 2, π é 3,14 e por aí vai, né? A raiz de 2 é 1,4, tá, por aí vai. Ou seja, eu não tinha como fazer a multiplicação usando a parte decimal. Então, essa multiplicação fica assim mesmo. Π raiz de 2, acabou-se. É π raiz de 2. Π vezes raiz de 2 é π raiz de 2. Porque não dá para botar número decimal para fazer multiplicação, porque vai ser uma multiplicação errada, porque a gente vai estar aproximando. Ok? Divisão, a mesma coisa. Divisão, na forma de raiz, a gente dá para fazer. Coloca tudo dentro da mesma raiz, do mesmo radicando. Então, nós temos
Raiz de 8 dividido por raiz de 2, raiz quadrada de 8, dividido por raiz quadrada de 2. Como tudo é raiz quadrada, eu posso botar tudo em uma raiz só. 8 dividido por 2, que é igual a raiz de 4, que dá igual a 2. Observa, a divisão de dois números irracionais gerou um número natural. Então, a divisão é análoga à multiplicação, ou seja, dividimos os radicandos e conservamos a raiz. Nesse caso, perceba que a divisão de dois números irracionais gerou um número natural. Ok, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Essas propriedades de divisão e multiplicação permanecem quando a raiz é cúbica, quarta ou sucessivamente? Permanece. Vamos, por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica, vou botar de 2, vezes raiz quadrada de 3, por exemplo. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 3. Como é que eu faço isso? Eu não posso botar tudo dentro de uma raiz só aqui, porque são índices diferentes. Aqui é 2, aqui é 3. Mas a gente sabe que raiz é o oposto de potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que ser 2 elevado a 1/3 vezes 3 elevado a meio. Então, 2 elevado a 1/3 e 3 elevado a meio. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. 1/3 e meio. Aí é aquela questão de a gente multiplica pelo de baixo, acho que divide pelo de cima? Não, 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 né? não. Aqui é potência, né? Então, tem uma potência. Tenho duas potências aqui, né? E a prioridade é sempre fazer a potência primeiro. Deixa eu ver se... Como eu peguei cúbica com quadrado. Cúbica com quadrado não dá. Tem que parar aí mesmo, não tem como fazer. Cúbica com quadrado não dá. Daria se fosse quarta. Então, cúbica com quadrado não tem como. É isso aqui mesmo. Não tem como misturar as duas raízes, que não tem como. Eu não tenho nenhuma relação desse número com esse. E esse daqui com esse também não tem. Mas se tivesse raiz quarta, por exemplo, raiz quarta de 2 com raiz quadrada de 3. Como aqui é quarta, aqui pode. Porque aqui eu posso dizer raiz quarta é a mesma coisa que ser raiz... eu posso dizer que é raiz meio com meio vezes raiz cúbica ou raiz quadrada de 3. Então, raiz quarta é a mesma coisa que ser isso, porque aqui a gente faz a multiplicação das potências. Então, uma vezes uma dá uma, duas vezes duas, 4. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma potência aqui de 2, uma potência de 2. Então, uma coisa elevada à potência de 2, uma coisa elevada à potência de 2. Então, eu posso botar isso aqui junto com esse. Então, 2 elevado a meio vezes 3, tudo elevado a meio. E aqui a multiplicação eu faço esse com esse, que volta a ser isso, e esse com esse, que volta a ser isso. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 3. Eu posso dizer que eu tenho 3 raiz quadrada de 2, tudo elevado a meio. O 3 eu posso entrar dentro da raiz. Então, para eu entrar um número dentro da raiz, eu elevo ao quadrado. Então, eu tenho 9 vezes 2 elevado a meio. Por quê? Observe que raiz, aqui, quando eu boto raiz quadrada tudo junto aqui, 9 e 2, do mesmo jeito que eu posso juntar, para gerar isso, eu posso separar. Isso é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 2. E raiz de 9 é 3, raiz de 2. Então, eu posso tanto juntar, que foi esse caso aqui, estava separado, eu juntei. E ficou raiz de 6. Então, o 3 é a mesma coisa que ser raiz de 9. Raiz de 9 vezes raiz de 2. Então, eu tenho isso aqui, que vai ficar raiz de 18
elevado a meio. E lembre que raiz quadrada é potência de 2, de meio, né? Raiz quadrada é 1 sobre 2, tudo elevado a 1 meio, que resulta em 18 elevado a 1 quarto. Né? Meio vezes meio dá 1 quarto, que é a mesma coisa que raiz quarta de 18. Então, veja, eu tinha isso aqui, eu desenvolvi, que cheguei a raiz quarta de 18. Então, o desenvolvimento é esse. Isso aqui eu transformo em potência. Essa potência aqui eu posso separar em duas, fica meio e meio, que é a mesma coisa que, aí, como as duas potências são iguais, eu boto tudo dentro de uma potência só aqui. Então, raiz 2 elevado a meio vezes 3, tudo elevado a meio. E aqui eu tenho 3 vezes raiz de 2. 3 eu posso entrar na raiz como 9. Então, 9 vezes 2, que dá 18. Então, raiz de 18 elevado a meio. Raiz de 18 é 18 elevado a meio, meio vezes meio, dá 1 quarto, que é raiz quarta de 18. Então, é um trabalhozinho interessante, e fica aí a dica aí para vocês desenvolverem algebricamente, né? Então, quando os índices são múltiplos, né? Aqui é 2 e aqui é 4, dá para se juntar. Quando é igual, basta botar tudo dentro de uma raiz só. Se são múltiplos, dá para a gente trabalhar e conseguir botar também em uma só. Agora, se são diferentes, se são índices primos entre si, 3 vezes raiz quadrada, aí não adianta. Aí fica assim mesmo. X, raiz cúbica de x vezes raiz quadrada de y. Não tem como juntar. Os índices são primos entre si, os índices são primos entre si, não tem como fazer. E os números também, né? Porque se o número aqui, de repente, for um múltiplo, aí dá para se trabalhar o índice com o número de baixo para cortar e, de repente, deixar de ser cúbica e passar a ser quadrada, né? Por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica, por exemplo, de... raiz cúbica de... Vou botar de 16. Raiz cúbica de 16 vezes raiz quadrada de 2. 16 nós sabemos que é 2 elevado a 4. É 2 elevado a 4. Então, aí não resolve não. Isso não resolve. Aqui Isso não de resolve. trinchar, professor. Não resolve não, porque eu não vou diminuir o índice aqui não. Porque aqui vai ficar 2 elevado a 4 terços. Não dá para simplificar. Tem que ser um múltiplo de 3. Teria que ser 2 elevado a 6. Eu tô falando, tipo assim, quando for cúbica, eu colocar raiz vezes raiz cúbica. Ou raiz quadrada, perdão. Raiz Não, vezes raiz não, quadrada. não resolve não. Porque raiz cúbica não é a raiz quadrada vezes a raiz de novo. Não é. Então, aí, resolve aqui, é 2 elevado a 6. Quando esse aqui é múltiplo desse, aí resolve, porque aqui, ou seja, 2 elevado a 6 é 2 elevado a 6 sobre 3. 6 sobre 3. Então, aqui teria que ser outro número. Deixa eu ver. 2, 16. Teria que ser 36, né? 32. Não, 32 não. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16. 16 vezes 2, 32. 64. Teria que ser raiz cúbica de 64 para poder dar certo. Então, se eu tivesse raiz cúbica de 64, raiz cúbica de 64 vezes raiz quadrada de 2, aí dá certo, porque 64 é 2 elevado a 6, aí eu transformo em potência, é 6 sobre 3, então eu tenho isso aqui, vezes raiz quadrada de 2. 6 sobre 3 daria 2, né? 2 elevado a 2. Aí ficaria 2 elevado a 2 e aqui teria 2 elevado a meio. E aí, propriedade das potências, conserva a base e soma as potências, né? Então, meio mais 2 dá 4 mais 1, 5 meios.
Ou seja, essa resposta dá raiz quadrada de 2 elevado a 5. Raiz quadrada de 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que C, 2 elevado a 5, eu posso botar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, dá 4 raiz quadrada de 2. Então, olha, esse produto aqui resultou em 4 raiz quadrada de 2. Entenderam essa passagem daqui para cá? Aqui eu fiz isso. Aí. Aqui eu fiz isso. 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. 2 elevado a 5 é isso. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. Como aqui é 2 também, 2 corta com 2, sai um 2 da raiz. 2 corta com 2, sai o outro 2 da raiz. Aí vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. E esse que o índice é 1, fica dentro da raiz. Raiz quadrada de 2. Ok? Então, sai um 2, sai o outro 2, multiplicou 2 vezes 2, 4. Então, por isso que o resultado é esse. Entenderam, pessoal? Isso aí vocês... Poucas vezes a gente encontra problemas que envolvem esse tipo de coisa, mas é importante saber. É uma álgebrazinha básica, interessante. Coisa lá do primário. Que é o que faz... Vai dar um diferencial a vocês como professores de química. Tem um bom raciocínio lógico-matemático. Que vai dar um diferencial em relação aos seus colegas professores de química. Prosseguindo. Beleza. Disse que a aula ia ser rápida, apesar de que só falta 5 minutos para encerrar. Antes de eu dar mais alguns exemplos, eu vou fazer a chamada, depois vou dar mais alguns exemplos. Vou fazer logo a chamada aqui. Vou parar a gravação. Não tem mais por que gravar, tá bom, a aula acabou, agora eu vou só dar exemplos. Então, vou parar a gravação, apesar